Hoje, no Visão de uma Pessoa Não Inteligente, um tornado causa estrago no Canadá, um ônibus é atingido por uma bomba no Afeganistão e tem a 5ª corrida do campeonato MRO. Tudo isso você vê agora no Visão de uma Pessoa Não Inteligente. Olá, telespectadores do programa! Como vocês perceberam, o urso está conosco hoje novamente. Um tornado passou pela cidade de Lac-aux-Sables, no Quebec, nesta terça. Na tempestade, 3 pessoas ficaram feridas e muitas coisas foram danificadas. Veja mais informações na reportagem. Um tornado atingiu a cidade canadense de Lac-aux-Sables no dia 30 de julho de 2019. A confirmação do fenômeno foi dada um dia depois pela Environment Canada, que também o classificou como de categoria EF-1. A tempestade derrubou árvores e também moveu e danificou vans e trailers no local, além de deixar 3 pessoas feridas. Felizmente ninguém morreu. Os tornados de categoria EF-1 são de intensidade moderada, com ventos de 138 a 177 km por hora. Os danos desse fenômeno não se limitaram a áreas do mesmo, com ventos fortes e chuvas caindo sobre várias áreas do centro e sul da província canadense. Esse não é o primeiro tornado que atinge o Quebec esse ano. Mais cedo, em julho, uma outra tempestade já havia atingido a cidade de Saint-Roch-de-Latigan, ao norte de Montreal. Um ônibus sofreu um ataque à bomba no Afeganistão no dia 31 de julho de 2019, deixando 32 pessoas mortas e algumas outras feridas. Veja a reportagem. Um ônibus de passageiros atingiu um explosivo no acostamento da estrada Kandahar-Herat, no Afeganistão, nesta quarta-feira. De acordo com o porta-voz da província de Farah, ao menos 34 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas. A presidência do país acusou o grupo Talibã de implantar o explosivo, enquanto os mesmos negam o fato. A explosão acontece um dia após as Nações Unidas dizerem que civis estão sendo atingidos em um nível alarmante na guerra do país, mesmo após uma pressão para acabar com um conflito que já dura quase 18 anos. O número de fatalidades na primeira metade de 2019 caiu 27% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas mesmo assim esse número ainda é de 1.366 fatalidades, e a organização julga os esforços como insuficientes. Foi realizada nesta sexta a 5ª etapa do Campeonato MRO 2019, em Mônaco. Veja mais detalhes da corrida na reportagem do Coelho. Olá, telespectadores da Fórmula 1, Coelho aqui, de volta com mais uma corrida do Campeonato MRO 2019, dessa vez realizada em Mônaco. A etapa dessa sexta-feira, na real, foi bem ruim, comparado até com aquela de Baku lá, que nós até tivemos que cancelar por causa de tantos bugs que estava tendo. Inclusive hoje nós enfrentamos uma coisa totalmente diferente, que foi os carros aleatoriamente batendo no seco na curva 1 e na curva 3, ali alguns carros estavam batendo do nada. Essas batidas até poderiam acontecer, né, porque a gente conhece o MRO como um jogo mega bugado, só que o estranho mesmo é que na chuva esse problema não ocorria. Então nas práticas que foi no seco foi um resultado mega maluco, tipo o Kimi Raikkonen ficou em primeiro, e na classificação e na corrida a gente teve que ser obrigado a colocar o clima de chuva, que senão ia ficar uma sopa de letras esse negócio. Bom, isso amenizou um pouco o estrago, mas a gente já sabe que Mini Racing Online, ainda mais misturado com o Mônaco, fazem uma explosão nuclear de bugs. A corrida acabou tendo pouquíssima ação, infelizmente, e na real as únicas coisas que aconteceram foram abandonos e batidas. Essa geralmente também é a corrida mais longa de toda a temporada, porque ela tem 78 voltas, e o tempo dessas voltas é mais ou menos igual em comparação aos outros circuitos. Agora, sem mais enrolação, veja o resumo... Pode chamar de resumo isso daí? Veja agora as principais batidas do Grande Prêmio de Mônaco de 2019. Tá aí a largada para o Grande Prêmio de Mônaco de 2019, poltronas na 13ª colocação, as luzes se apagam, o brasileiro tem uma saída mais ou menos ali. Na curva 1, olha só o que acontece, ele é empurrado 300 milhões de vezes e acaba saindo do circuito e não consegue voltar, por isso ele teve que apertar o ESC e ficar esperando milhares de segundos ali no box para poder voltar à pista, e com isso ele até levou uma volta dos primeiros colocados, como vocês veem ali o Bottas passando para dar praticamente uma volta no poltronas.
E agora na volta 14, mais uma vez ele acabou saindo da pista e teve que ficar esperando todo aquele tempão, um grande prejuízo para o brasileiro logo no início da prova. Agora mais à frente você vê o Paul Trans brigando com o Stroll, que provavelmente foi a coisa mais interessante que aconteceu na corrida. Você vê ali uma ultrapassagem ridícula, o canadense acabou batendo ali na barreira e o Paul Trans ultrapassou. Agora na volta 29 o Paul Trans fazendo seu primeiro pit stop normal na corrida, e na 44 mais uma vez ele voltando aos boxes para fazer outra parada, nessa época já na 10ª colocação. E agora mais uma vez ele teve que ficar esperando porque jogaram ele para fora de novo. Ou seja, muito tempo perdido para o brasileiro mesmo, estava realmente muito chato de correr. Agora um pouco mais à frente, com menos chuva até, mais uma vez o Paul Trans brigando com o Stroll. Dessa vez pela 10ª colocação, ele acaba se beneficiando ali do efeito da bandeira azul e passa o canadense. E agora olha só que birutice, a diferença entre o Paul Trans e o Stroll é de 0 segundos. E olha só o que acontece no placar agora, o Paul Trans ganha umas 2 ou 3 posições do nada ali. Isso porque quando passa de 1 hora o tempo de corrida, o marcador de tempo simplesmente buga. E aí ele considera que todos os carros estão exatamente na mesma distância, eles estão a 0 segundos de todo mundo. E aí começa a ficar tudo maluco as posições e não dá pra entender nada, o que é muito chato mesmo. Mas enfim, é o jogo. Agora você vê a última volta, 78, Max Verstappen vem para ganhar um grande prêmio de Mônaco de 2019 com incríveis 0 horas e 0 minutos, Kimi Raikkonen na contramão. E agora, mais um pouco no final da volta, você vê ali embaixo pela placa de vitória, Charles Leclerc vem para ganhar o grande prêmio de Mônaco. Dependendo da sua criatividade, da sua interpretação aí, quem ganhar o grande prêmio de Mônaco depende de você. Porque esse jogo é maluco e, bom, tivemos 2 ganhadores. Na verdade, quem ganhou oficialmente foi o Leclerc, porque foi o que o jogo considerou. E agora também, o Paul Trans indo para cruzar em 9º, ele acaba chegando na 8ª colocação, ultrapassando um fantasma. Aí uma ótima colocação para o brasileiro. E, enfim, esses são os principais bugs da corrida de hoje. O canadense Grant Thompson, criador do canal The King of Random, morreu na última segunda-feira, aos 38 anos. Ele sofreu um acidente de parapente em Utah, nos Estados Unidos da América. Não foram divulgados muitos detalhes, mas um anúncio foi feito no Instagram de seu canal e nele também pedia-se que os fãs prestassem atos de bondade para honrar o seu legado. O The King of Random posta vídeos de life hacks e experimentos e tem mais de 11 milhões de inscritos. O Visão de uma Pessoa Não Inteligente termina aqui. Siga-nos em nosso Twitter e acesse o nosso site que não existe. Zeus!